Queridos amigos, que alegria em podermos iniciar mais um programa Opinião Espírita. Sejam bem-vindos ao estudo do livro Cartas de uma Morta, psicografado pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, ditado pela sua mãe Maria João de Deus. Vimos no programa passado ela narrando para todos nós o mundo espiritual, onde ela se encontrava. Que o mundo espiritual, naquela dimensão, continuava do mesmo modo, com as suas colônias, conforme as culturas, os pensamentos, os costumes dos povos em que faziam partes. E hoje nós daremos continuidade nesta temática iniciada no programa passado. Sejam todos bem-vindos! Queridos amigos, que alegria em podermos juntos nos encontrarmos estudando este livro. Livro este que tem nos ensinado, que tem nos ajudado a ver o mundo espiritual de uma perspectiva que até então não víamos, não compreendíamos e não tínhamos informações. Hoje nós já o conseguimos ver com uma naturalidade, com uma clareza que outrora não havia. E hoje, dando continuidade na temática que nós iniciamos alguns programas atrás, nós estamos vendo ela narrar com pormenores, como o livro todo, a vida no mundo espiritual. A saga que ela passou desde o momento que ela desencarnou, deixando o esposo aqui encarnado, deixando 9 filhos, muitos deles pequenos, em tenra idade, deixando a sua família, deixando os seus amigos, deixando os seus costumes, deixando as suas coisas. Então, naturalmente, ela teve as suas dificuldades por tudo isto que eu declinei agora há pouco. Mas ela, pelo coração que ela teve, pelo amor que ela excedia nas suas ações, fez com que, ao desencarnar, ela pudesse ser amparada. E vejamos bem, ela era de formação católica. A visão que ela tinha de mundo espiritual é ir para o céu, para o inferno, para o purgatório. Era uma visão que até hoje nós notamos no meio católico, que merece da nossa parte todo o nosso respeito, sem qualquer censura, sem qualquer julgamento. E pelo seu coração, pelo seu devotamento, quando ela chega no mundo espiritual, após passar aqueles dias difíceis de turbulência, em que ela deixa uma dimensão e vai para uma outra dimensão, ela passa a receber o esclarecimento. Ela passa a receber ajuda, ela passa a compreender o que se passou, o que se passa e como ficará daquele momento em diante. Então é por este espírito que nós nos apaixonamos, pelas suas descrições, pelo seu amor, pela maneira com que ela escreve, a maneira que os benfeitores permitiram que nós tivéssemos acesso. É evidente que ela viu muito mais do que o que ela narra aqui para nós, mas isto foi o que ela teve autorização, porque no mundo espiritual não é assim, eu vou escrever o que eu quero escrever. Isso acontece quando o médium não é sério, quando o espírito não é sério, porém não era o que aconteceu com o nosso querido Chico. Vinham de esferas superiores a autorização do que nós tínhamos conteúdo, condições para assimilar e reter. Então hoje nós vamos ver o capítulo 112, que tem como título Hegemonia de Jesus, a esfera cheia de sol. Muitos dos componentes desses núcleos tão arraigadamente conservam o modo de pensar que possuíam no planeta terráqueo, que raros são os que não relutam em aceitar a hegemonia espiritual de Jesus Cristo, como orientador e guia do orbe que deixamos e ao qual ainda estamos ligados por fortes elos de natureza afetiva, segundo o grau de progresso que já alcançamos. É comum notarmos, então, pregadores do Evangelho do Mestre, por toda a parte, esclarecendo as consciências
e iluminando os raciocínios. Inúmeras colônias desconhecem ainda a mensagem da Boa Nova, apesar de terem as suas leis de caridade, de fraternidade e de amor, como a terra as possuía antes do cumprimento das profecias que anunciavam o aparecimento do Senhor. Mas há sobre todas essas esferas, falando de oitiva, segundo as explicações que tenho recebido, de grandes mestres da espiritualidade, uma esfera cheia de sol, de claridade bendita e de belezas inenarráveis, onde promana a fonte que poderíamos chamar inspiracional. Do seu centro dimanam todos os elevados conhecimentos que felicitam as leis humanas, e os seus raios são refletidos pelas mentes que estão em correspondência direta com a sua grandeza, em concepções de bondade, de tolerância, de sabedoria e de amor. Assim está explicado porque, muito antes de Cristo, já existiam na Índia grandes pensadores, essencialmente evangélicos nas suas doutrinas, pois a Grécia, o Egito e o Oriente já possuíam as teorias de solidariedade e de fraternidade humana. Dessa esfera grandiosa parte o equilíbrio para todas as correntes espirituais entre a Terra e as esferas que lhes são concêntricas. É interessante nós termos notícias como esta que tivemos a oportunidade de lermos agora, porque às vezes nós imaginamos assim: os nossos irmãos muçulmanos não reconhecem Jesus, os nossos irmãos orientais, tirando aqueles que caminham em uma das fileiras cristãs, mas a maioria não caminha nessas fileiras cristãs. O curioso é que no mundo espiritual, o Cristo respeita a comunidade de cada um. Ela disse que existem muitas colônias espirituais que estão até em regiões boas espiritualmente falando, mas que ainda não conhecem a Boa Nova. Eles têm sim o senso de fraternidade, de amor, de respeito, de tolerância, mas não conhecem a Boa Nova, não conhecem o Evangelho do Cristo. E aí muitos podem perguntar, mas por que o Cristo não chega do dia para a noite por um decreto divino e faz com que eles conheçam? Porque daí ele estaria perdendo o seu atributo maior, respeitar o livre-arbítrio do seu semelhante. Então são espíritos generosos, evoluídos, que ainda não nutrem em seus corações esses princípios que nós já nutrimos. De nutrir para vivenciar é outra coisa, porque eles não nutrem, mas vivenciam o amor, o respeito e a tolerância. Nós conhecemos, mas não vivenciamos. Então nós também não sabemos o que é pior. Se é ele que desconhece, mas mesmo desconhecendo tem um coração bom, ou se nós que conhecemos aproveitamos o conhecimento para brigar, para criar confusão e para criar divisões, cisões, numa família, num trabalho, num templo religioso. Então o conhecimento é importante quando bem apregoado, porque de nada adianta você ter conhecimento e você guardar para si, ou em forma de demonstração. Eu sei, eu conheço. Não é isso, não é esta a finalidade do conhecimento. Já foi a época em que nós medíamos força com o nosso semelhante para ver quem tinha mais conhecimento. No passado era força, mudou, se tornou conhecimento? Não. O conhecimento ele veio na tua vida para você auxiliar aquele que tem uma deficiência de enxergar o que você já enxerga. Qual que é a grande diferença na postura daquele que tem um conhecimento espiritual e vive para aquele que não sabe? Se você sabe mais, você tem o dever e a responsabilidade de ajudar aquele que sabe menos. Se você já consegue amar, ensine pelos exemplos aquele que ainda não sabe. Se você já consegue respeitar, ensine para aquele, respeitando o que ainda não sabe o que é o respeitar. Então a vida é uma troca em que o Cristo permite com que cada um amadureça no seu tempo.
Se você apanhar determinadas frutas antes da hora, mesmo que ela amadureça de um modo forçado, não vai ser igual se ela tivesse amadurecido no seu tempo. Então não adianta eu querer pegar e à força modificar as pessoas. Não é assim que vai funcionar. Deixe o seu tempo, tenha o seu tempo de amadurecimento, tenha o seu tempo de colheita, para que aí sim possa gerar os seus frutos, possa vir ao nosso encontro, para juntos e unidos no mesmo ideal, darmos continuidade na nossa evolução. E nós veremos também no programa de hoje o capítulo 113, Continuação da Terra. Nós já estamos caminhando para o encerramento deste livro, temos ainda mais alguns programas adiante, e já para 2019, não estamos tão longe assim, nós teremos um programa totalmente reformulado, com novos conceitos e um novo modo de interagirmos com o YouTube, esta ferramenta que disponibiliza para quem queira vídeos e tudo mais. Então nós vamos utilizá-la visando a você que nos acompanha, que nos segue, mas não se esqueça, a sua inscrição ela é muito importante. O Paulo, que é quem está filmando e é o editor, ele está dando passo a passo aí na sua telinha. Você se inscreva no nosso canal e você habilite receber as nossas notificações. A sua inscrição, ela sempre foi e sempre será muito importante. Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário e, acima de tudo, compartilhe. Porque se está sendo bom para você, se está sendo útil para você, com certeza também será para o outro. No capítulo 113, Continuação da Terra, Maria João de Deus nos fala: é desse modo que tenho visto aqui muitas extravagâncias de costumes. Por exemplo, na primeira esfera, mais apegada à Terra e às suas ilusões, temos muitas organizações à maneira do planeta. São inúmeras as congregações de espíritos que se dedicam à salvaguarda de seus ideais religiosos sobre o orbe terráqueo. A Igreja Romana, por exemplo, tem aí organizações, conventos, irmandades que defendem os seus erros e assim, de facção em facção, podereis compreender a imensidade de nossa luta. Nas colônias de antigos remanescentes da África, vim conhecer costumes esquisitos, como bailados estranhos ao som de músicas bizarras que me deram a impressão de fandangos, tão da preferência dos escravos no Brasil. A luta estabelecida não é pequena. A nossa existência é a continuidade da vida material, com todas as suas características. Vem daí o nosso contínuo conselho para preparardes uma vida melhor, pela aquisição de virtude e conhecimento. Assim como tenho visitado outros mundos e outros ambientes, cujas belezas constituem um sagrado estímulo para a minha vontade de progredir e aprender. Igualmente, muita coisa lamentável tenho presenciado, optando sempre pela exortação fraterna, a fim de que saibas aproveitar proficuamente o vosso tempo na face do orbe que atualmente habitais. Desejaria dizer-vos algo quanto às manifestações de vida sob a superfície de Marte, mas temos de contar convosco o tempo, se estamos ao vosso lado, e é assim que observo o adiantamento das horas. Se Deus permitir, falarei na próxima semana de outros ensinamentos obtidos por mim nessa terra distante. Deus vos dê boa noite e vos abençoe. Então nós vamos ver no programa que vem, vocês fiquem atentos, que é sobre o planeta Marte. Então quem tem curiosidade um pouquinho de saber sobre este planeta vizinho à Terra, não perca o programa que vem. Eu gostaria de ressaltar que Maria João de Deus ela segue todo um cronograma, toda uma ordem. Ela não pega e sai ditando as coisas sem uma organização para o Chico. Ela disse que ela viu dois fatos diferentes. Ela teve a oportunidade de estar em duas esferas diferentes. Vejamos bem.
ela fala que na primeira esfera, muito próxima da Terra, então é o umbral, só não sabemos em qual umbral era, o umbral denso não era pelo seu coração. Mas ela diz que no umbral, ela já teve a oportunidade de visualizar muitos costumes parecidos com os que nós nutríamos quando estávamos encarnados. A construção é muito parecida, os costumes são muito parecidos, o modo de agir, o modo de pensar, o modo de lidar. Pois bem, ela se encontra agora numa segunda esfera. Nesta segunda esfera que ela se encontra, ela diz que já é um pouco diferente. Por quê? Porque os espíritos já estão vendo as coisas sobre um outro aspecto. A matéria não ilude tanto, já conseguiram desassociar um pouco aqueles pensamentos de inveja, de cupidez, de avareza, de prepotência, já conseguem ver um pouco a mais a fraternidade, conseguem ver um pouco a mais o modo de lidar com o seu semelhante. Então, tudo isso ele é muito válido. É muito válido nós compreendermos o que se passa. Por quê? Porque às vezes a gente imagina assim, mundo espiritual é tudo igual. É tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Por aqui nós já estamos vendo. Quem está nos acompanhando, nos conheceu agora, este livro nós estamos estudando desde o seu prefácio, que é o Chico falando de sua mãe. Então, quem quiser conhecer o programa desde o início, fiquem à vontade. Vai no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, veja a playlist do programa Opinião Espírita e ali você vai ter a oportunidade de acompanhar desde o primeiro. São programas curtos, 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos, não vai tomar o seu tempo excessivamente e vamos passar a refletir em coisas que possam engrandecer o nosso conhecimento e fortalecer para que nós apliquemos tudo o que estamos aprendendo no dia a dia, mediante os desafios, mediante as lutas, mediante as complicações que chegam em nossas vidas. Nenhum de nós está isento aos problemas, nenhum de nós está isento às complicações. Então, que possamos ter esta sabedoria em lidarmos com todas estas adversidades que chegam na vida de cada um de nós. E é aí que vem o sustentáculo, pedirmos força, coragem para vermos, aceitarmos e praticarmos. Nós estamos caminhando para o encerramento de mais um programa Opinião Espírita. Eu gostaria de convidar todos os amigos para que possam colaborar conosco. A TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui na cidade de Itapira, no estado de São Paulo. Que modo que você pode nos ajudar? Até o presente momento eu já escrevi e publiquei 3 livros, Momentos de Reflexão, O Poder da Liberdade e Passos de Luz. Todos os direitos autorais foram doados para a TV, para o centro. Então você pode entrar na loja virtual da TV A Caminho da Luz, lojacaminhodaluz.com.br, como você está vendo aí na sua telinha, e você pode adquirir uma dessas obras, ou as 2 obras, as 3 obras, e adquirindo esses livros, você estará ajudando na manutenção, na continuidade das atividades do centro e também do seu departamento, que é a TV A Caminho da Luz. Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre as minhas atividades, você pode entrar no meu site andreluizvilar.com.br. A sua visita ela é muito importante. André, eu quero mandar um e-mail para você. Como é que eu faço? O meu e-mail é vilardandré2@yahoo.com.br. E quem quer me acompanhar pela minha rede social, eu tenho uma fanpage, então você procure por facebook.com/André Luiz Vilar de número, ou pelo meu nome, André Luiz Chiarini Vilar. Desejo a todos uma semana de muita paz, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos dê força, ânimo e coragem para seguirmos sempre adiante. Até o programa que vem.